Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, tá certo? Vamos aí para mais uma aula de matrizes. Essa aula é uma aula, espero, que seja uma aula um pouco mais curta, e acredito que seja porque o tópico é tópico de matrizes é um pouco mais rápido. Nós iremos discutir igualdade de matrizes. Essa aula, junto com a aula anterior, que foi alguns tipos de matrizes, com a aula que a gente vai ter na próxima quinta, que é matriz transposta, vai formar um bloco só de assunto. E depois que a gente terminar esse bloco, essas 3 aulas, e a gente vai ter uma lista de exercícios, tá certo, sobre esse tópico. Apesar de que hoje eu vou ter apenas um exercício só para você não perder o foco, tá certo? E não esquecer essa aula de hoje. Então tem um exercício lá que você vai responder no seu caderno, evidentemente, printar e enviar lá no formulário. Vamos lá. Seguinte, igualdade de matrizes é um tema tão simples, que ele é tão evidente que a gente não precisa nem dizer, definir, tá certo? É uma coisa intuitiva. Quando é que 2 matrizes são iguais? Dá para perceber a olho nu, tá certo? Ou seja, não precisa fazer nenhuma conta a priori, em tese, porque 2 matrizes são iguais quando elas são exatamente idênticas. Mas, matematicamente falando, dizer que 2 coisas são iguais, no caso de matrizes, por exemplo, requer um pouquinho de cuidado, porque veja só, quando é que 2 matrizes de fato são iguais? Se eu perguntar a vocês, por exemplo, 2 matrizes são iguais quando elas têm os mesmos elementos, aí alguém despercebido pode dizer sim, quando elas têm os mesmos elementos, elas são iguais. Mas veja, se você tiver elementos iguais em posições diferentes, aí você vai ter matrizes diferentes. Tá certo? Então tem que ter um pouco cuidado com isso. Então vamos lá, veja só. Igualdade de matrizes. Então quando é que 2 matrizes são iguais? Primeiramente, olha, elas precisam ter a mesma ordem. Então se você tem matrizes que têm os mesmos elementos, mas que têm ordens diferentes, então essas matrizes não são iguais. Tá certo? Então as matrizes, o primeiro pré-requisito, tá certo? A primeira condição para que elas sejam iguais é que elas tenham sempre a mesma ordem, tá certo? Ou seja, as matrizes precisam ter o mesmo tamanho. Qual é a segunda condição? A segunda é o seguinte: os elementos correspondentes têm que serem iguais. O que são elementos correspondentes? São aqueles elementos nas matrizes, por exemplo, se eu tiver a matriz A e matriz B, nessas matrizes que estão na mesma posição. Então, o primeiro elemento da matriz A tem que ser igual ao primeiro elemento da matriz B para que elas sejam iguais. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos ver isso aí com um exemplo, que tudo fica mais evidente. Bom, eu tenho aqui essa matriz A, olha, formada pelos elementos 2, 3,6, π e menos 4. Eu tenho aqui essa matriz B, formada pelos elementos 2, 3,6, π e menos 4. Tá certo? Então a pergunta é, essas matrizes são iguais ou diferentes? Aí alguém, como eu falei anteriormente, desavisado, pode perceber, não, mas aqui essa matriz, alguém pode pensar o seguinte, mas veja só, essa primeira matriz aqui, a matriz A, seus elementos estão entre colchetes e a matriz B está entre parênteses. Mas isso não torna as matrizes diferentes. O sinal de associação, pessoal, em que você escreve uma matriz, é uma coisa opcional. Você pode escrever colchetes, parênteses, barra duplas, por aí vai. Então, veja só. Isso aí não vai tornar as matrizes diferentes, tá certo? Nem o nome da matriz também vai tornar as matrizes diferentes. Então, aqui é a matriz A e aqui é a matriz B. Então, a gente percebe claramente que essas 2 matrizes, olha, elas são iguais. Por quê? Elas têm os mesmos elementos, nas mesmas posições, tá certo? E além disso, elas têm a mesma ordem. Essa é uma matriz 2 por 2 e essa daqui também é uma matriz 2 por 2, ou seja, essa é uma matriz quadrada de ordem 2 e essa outra também, tá certo? Mas nós estamos aprendendo agora, eu vou fazer um detalhamento passo a passo da maneira como você pode provar que 2 matrizes são iguais, tá certo? Então veja só o seguinte, primeiramente, o teste da ordem. A gente vai verificar se a ordem de uma matriz é igual à ordem da outra. A gente já sabe que é, tá certo? Mas é só para a gente demonstrar isso matematicamente. Então, a ordem da matriz A é 2, é uma matriz quadrada de ordem 2, Aqui, tá vendo aí? E a ordem da matriz B também é 2, é uma matriz quadrada de ordem 2. Ok? Então, o teste da ordem está ok, Ou seja, passou no teste da ordem. As 2 matrizes têm a mesma ordem. Ok, vamos lá. Agora vamos ver a questão dos elementos correspondentes. O que é que seriam os elementos correspondentes? Seria o quê? Como eu falei, são elementos que estão na mesma posição em matrizes diferentes. Então aqui, esse elemento aqui, o elemento A11, ele é correspondente na matriz B ao elemento B11, tá certo? Então, esse elemento aqui, o elemento A12,
ele é o correspondente na matriz B ao elemento B12. Esse elemento aqui, ó, o elemento A21, ele é correspondente na matriz B ao elemento B21. Por último, o elemento A22 é o correspondente na matriz B do elemento B22. Ok? São os elementos que estão na mesma posição, no mesmo lugar na matriz. Então, nós vamos provar isso aí matematicamente, né? O elemento A1 a gente está vendo que é 2. O elemento B11 também é 2, então são iguais, né? Certo? Então tudo ok aqui. Né? O elemento A12 é 3,6, esse aqui. O elemento B12 é 3,6, esse aqui, ó. Então também são iguais, né? Certo aí? O elemento A21 é π, esse aqui. O elemento B21 também é π, esse aqui, ó. Então eles também são iguais. Eles são iguais, né? O elemento A22 é menos 4, é esse aqui. E o elemento B22 também é menos 4, é esse aqui, tá certo? Então, todos os elementos correspondentes, nós estamos vendo aí, todos os elementos correspondentes também são iguais, certo? Então, se a ordem das matrizes são iguais e os elementos correspondentes também são iguais, então eu posso dizer que as matrizes também são iguais, né? Certo? Então, muito simples aí, né? De analisar. Vamos ver esse outro caso aqui. Ó. Eu tenho uma matriz C, que é formada pelos elementos 9, 5, 3 e menos 2. E a matriz D, formada pelos elementos 9, 4, 3 e 2. Né? Então, como eu falei, primeiramente, a gente vai ver o teste da ordem. Né? A ordem da matriz C qual é? 2 por 2. Né? Então, é uma matriz quadrada de ordem 2. Ordem da matriz D, também 2 por 2. Uma matriz quadrada de ordem 2. Então, o teste da ordem está beleza. Né? Ou seja, as matrizes têm a mesma ordem. Vamos ver aí o seguinte, agora vamos ver os elementos correspondentes. Quem é o elemento C11? É 9, C1 é 9, né? Quem é o elemento D11? D1 também é 9, então o primeiro elemento da matriz C e o primeiro elemento da matriz D são iguais, então está tudo ok, certo? Vamos ver aí o segundo. Elemento C12 é 5, aqui ó. Elemento D12 é 4. Opa, olha aqui, está diferente, né? Então eu tenho elementos correspondentes diferentes. Se são diferentes, então, não é? Isso aí já vai tornar as matrizes diferentes, tá certo? Ou seja, eu não preciso nem continuar aqui a verificar os demais elementos, tá certo? Se o C12 é diferente ao D12, não é? São diferentes, então as matrizes serão diferentes, beleza? Próximo aí. Próximo exemplo, eu tenho aqui a matriz E formada pelos elementos 5, menos 6, 8, 2, 13 e 1. E a matriz F formada pelos elementos 5, 8, 13, menos 6, 2 e 1. Tudo ok? Então a gente quer verificar se essas matrizes são iguais, tá certo? Vamos lá? Perceba que essas matrizes, olha, só para antecipar, elas têm os mesmos elementos. Né? 5 e menos 6, 5 e menos 6, 8 e 2, 8 e 2, 13 e 1, 13 e 1. Né? Mas será que essas matrizes são iguais? Vamos ver aqui. Vamos aí ao teste da ordem. Qual é a ordem da matriz E? Ela tem 1, 2, 3 linhas e tem 2 colunas. Então, 3 linhas e 2 colunas. A ordem aqui é 3 por 2. Certo? Ordem da matriz F. 2 linhas e 1, 2, 3 colunas. Então, aqui está ao contrário, né? Então, veja só. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, essas matrizes têm ordens diferentes. Né? Então, se as matrizes têm ordem diferentes, eu não preciso nem mais verificar a questão dos elementos correspondentes, tá certo? Se elas têm ordens diferentes, então as matrizes são diferentes. Né? Não preciso nem seguir adiante. Tudo certo? Bom, aqui eu tenho um exemplo um pouquinho mais trabalhoso, tá certo? Por quê? Porque, veja só, eu tenho aqui essa matriz G, formada pelos elementos 1, menos 2, menos 7, 3, 0 e menos 5. Né? E eu tenho uma matriz H, que é uma matriz H 2 por 3, tá o quê? Tem essa lei de formação aqui, ó, H e J, 2i menos J ao quadrado, tá certo? E eu quero verificar se as matrizes são iguais, né? Qual é a dificuldade aí da gente fazer isso? É o seguinte, a matriz G, ela está explícita. Isso quer dizer o quê? Que eu estou vendo quem é a matriz G, tá certo? Mas a matriz H, ela está implícita, que eu não estou vendo quem é a matriz H. Eu sei que ela existe, tá certo?
Seus elementos serão calculados a partir dessa lei de formação, mas eu não estou vendo essa matriz. Ela não está escrita ainda, certo? Eu preciso escrever essa matriz para em seguida comparar com a matriz G. Então, veja só. Vamos fazer isso rapidinho? Bom, seguinte, teste da ordem. Qual é a ordem da matriz G? 2 linhas e 3 colunas. 1, 2, 3. 2 linhas aqui, como você está vendo, e 3 colunas. Ordem da matriz H. Toda matriz que está escrita na linguagem simbólica, ela apresenta aqui a ordem, tá vendo? A matriz H tem ordem 2 por 3, igual a matriz G. Então, o teste da ordem está beleza, né? As duas matrizes têm a mesma ordem. Agora, vamos ver os elementos aí. Elementos correspondentes. Quem é o elemento G1? É 1, tá certo? Mas quem é o elemento H11? Não sei, preciso calcular. Não é? E como é que eu vou calcular? Utilizando a lei de formação da matriz. Está lembrado que eu disse que toda matriz tem uma lei de formação, uma ou várias, né? Então, quando tem uma lei de formação só, fica mais simples, tá certo? Então, vamos calcular aqui esse elemento obedecendo a essa lei de formação. Então, aqui, perceba, eu coloco aqui abaixo, no lugar do I vai aparecer 1, no lugar do J vai aparecer 1. Então, onde tem I aqui aparece 1, onde tem J aparece 1. 2 vezes 1 é 2, e 1 ao quadrado também é 1, né? Então, aqui vai dar 2, 2 vezes 1 é 2, e 1 ao quadrado é 1, então 2 menos 1. Então, o elemento H11 é 1, não é? Então, substituindo aqui, então a gente percebe o quê? Que o primeiro elemento da matriz G e o primeiro elemento da matriz H são iguais, né? Então, esses correspondentes aqui são iguais, tá certo? Então, ali, Então, vamos para o segundo elemento de cada matriz, tá certo? Então, eu vou deixar a matriz aqui, a G de lado, para a gente lembrar dela. E a gente vai ver agora o seguinte, o elemento G12 é menos 2, né? Eu vou precisar calcular o elemento H12. Vamos ver aqui. Então, o G12, como eu falei, é menos 2, mas o H12 eu não sei quem é, não é? Porque a matriz ela está implícita. Então, eu preciso calcular esse elemento, tá certo? A gente calcula obedecendo essa lei de formação aqui, não é? Então, no lugar do I vai aparecer 1, no lugar do J vai aparecer 2, porque o elemento é o H12, beleza? Então, no lugar do I aparece 1, no lugar do J aparece 2. 2 vezes 1 é 2, certo? E 2 ao quadrado também é 2 ao quadrado é 4, beleza? Então, veja só, vai ficar o seguinte, o elemento H12 é 2 menos 4, o elemento H12 é menos 2. Então, substituo aqui, e percebo que o segundo elemento de cada matriz, tanto na matriz G quanto na matriz H, também é menos 2. Então, são iguais, né? Então, aí tá tudo, continua tudo ok, tá certo? Então, vamos lá. Vamos calcular agora, veja só, o elemento G13 é menos 7. G13 é menos 7. Né? H13 eu não sei quem é, preciso calcular. Então, a lei de formação aqui. H13 no lugar do I vem 1, no lugar do J vem 3, no lugar do I vai aparecer 1, no lugar do J vai aparecer 3, 2 vezes 1 é 2 e 3 ao quadrado é 9. O resto repete, esse 2 aqui é da lei de formação, sinal de menos também é da lei de formação, repete tudo, tá certo? Então aqui é o seguinte, 2 vezes 1, como eu falei, é 2, 3 ao quadrado é 9, fica 2 menos 9. 2 menos 9, todos nós sabemos que tenho 2 e devo 9, então continuo devendo 7, né? Então, isso aqui vai dar menos 7. Vou substituir aqui, aqui, beleza? Então vai ficar o seguinte, perceba que esses elementos correspondentes também são iguais, né? Então tudo indica que essas matrizes são iguais, mas a gente tem que verificar todos os elementos, tá certo? Então, próximo aqui, deixando a matriz aqui para a gente lembrar, o elemento G21 é 3, não é? Mas eu preciso calcular quem é o elemento H21. Então aqui a lei de formação, o elemento H21, no lugar do I aparece 2, no lugar do J aparece 1. Então no lugar do I aparece 2, no lugar do J aparece 1. 2 vezes 2 é 4 e 1 ao quadrado é 1. Tá certo? Então, como eu falei, 2 vezes 2 é 4 e I ao quadrado é 1. Tá certo? Beleza? Então H21 é 3.
Ok? Então, substituindo aqui, ó. Então, H21 também é 3. Então, perceba, esses elementos correspondentes também são iguais. Né? Então, está faltando esse aqui e esse outro, né? Vamos ver aqui. O elemento G22 é 0. G22 é 0. H22 é quanto? Vamos calcular aí. Vamos lá. Então, H22 no lugar do I é 2, no lugar do J agora é 2. Então, no lugar do I vai aparecer 2, no lugar do J vai aparecer 2, tá certo? 2 vezes 2 é 4 e 2 ao quadrado também é 4. Então, vai ficar 4 menos 4, que vai dar 0. Substituo aqui. Beleza? Então, eu percebo o seguinte. Esses elementos correspondentes também são iguais, né? Então, só falta esse aqui, ó, o elemento G23, que é menos 5. Vamos ver aqui? Só para lembrar aqui, ó, G23 é menos 5, né? Então, G23 é menos 5. H23 eu preciso saber quem é. Será que esse último elemento, será que eles serão diferentes? Não sei, vamos ver aqui. Lei de formação, o elemento H23, o I vale 2 e o J vale 3. No lugar do I vai aparecer 2, no lugar do J vai aparecer 3. Né? 2 vezes 2, estamos careca de saber que é 4. E 3 ao quadrado, né, sabemos que é 9, tá certo? Então vai ficar o seguinte. H23 é 4 menos 9. Tenho 4 no bolso, devo 9. Se eu pagar, vou continuar devendo 5, né? Então o seguinte aí. H23 é igual a menos 5. Beleza? Substituo aqui, ó. E comparo para ver se são iguais. Claro que são iguais, né? Então, esses elementos correspondentes, que é o último, também são iguais. Então, evidentemente que essas matrizes, né, elas serão iguais. Então, eu já posso concluir que a matriz G é igual à matriz H. Beleza? Então, nós temos aqui um exercício resolvido lá do livro, né, que eu irei discutir com vocês. Beleza? Então, nós temos aqui o seguinte. Determine os valores de x e y para que a matriz M, que é essa daqui, seja igual à matriz I2. Né? Então, se você não viu a aula anterior, que é a aula 3, sobre alguns tipos de matrizes, lá eu mostro o que é que seria a matriz I2. A matriz I2, na verdade, é a matriz identidade de ordem 2. Beleza? Então, essas matrizes aqui, pessoal, todas essas matrizes que são nomeadas pela letra I, né, elas são um tipo especial de matriz chamado matriz identidade, tá certo? E elas são assim, ó. Todas elas são praticamente idênticas. O que muda é o tamanho delas, tá certo? A ordem da matriz. Mas elas são idênticas, são praticamente idênticas como, professor? Assim, ó. Elas têm a diagonal principal, toda sempre formada pelos números 1, tá certo? Então você vai ter uma diagonal formada por 1, né? E acima da diagonal principal é 0 e abaixo também é 0, tá certo? E elas são sempre matrizes quadradas. Então, se você perdeu a aula anterior, dá uma volta, dá uma assistidinha lá, tá certo? Eu vou deixar o link aqui embaixo, olha. Ok? E lá você vai entender o que é que seria uma matriz de identidade. Mas não é nada difícil, ok? É uma matriz quadrada que a diagonal principal é formada por 1 e os demais elementos, tanto acima quanto abaixo, são todos zero, são todos nulos, beleza? Então, veja só. Ele diz que essa matriz M é igual a essa daqui, ok? E para isso a gente vai encontrar quem é o valor de x e quem é o valor de y, beleza? Então, vamos lá. De acordo com o enunciado, devemos ter a seguinte igualdade. M é igual a I, né? Mas a matriz M é essa daqui. E a matriz I a gente vai escrever, não precisa de lei de formação nenhuma, ok? Então, a gente vai substituir agora os nomes pelas matrizes, tá certo? Então, é o seguinte, a matriz M é essa daqui que a gente está vendo aqui em cima. E a matriz I, como eu falei, olha, é essa daqui, ó, beleza? Então, a diagonal principal sempre formada por 1, e os demais elementos sempre são zeros, tá certo? Então, como ela é um I de ordem 2, é uma identidade de ordem 2, então ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. Tranquilo? Então, mas eu não preciso de lei de formação, não preciso de nada para escrever uma matriz de identidade. Eu preciso apenas saber a sua ordem. Sabendo a sua ordem, eu posso escrever qualquer matriz de identidade. Tranquilo? Para a gente encontrar, pessoal, o valor de x e o valor de y nessa igualdade de matrizes, basta a gente perceber o seguinte, olha, se essa matriz ela é igual a essa daqui, pelo que a gente viu na teoria, os elementos correspondentes têm que serem iguais, não é?
Então, esse elemento aqui, nessa matriz, ó, 3x mais 10, é um elemento só, viu? Cuidado para não se confundir aí, tá certo? Por quê? Porque eu tenho um sinal de mais aqui no meio, então isso aqui é um elemento só, beleza? E que elemento é esse? Se a matriz é M, esse é o elemento M11, tá certo? É o primeiro elemento da matriz, né? Nessa matriz aqui, quem é o elemento I, já que ela é a matriz I? Quem é o elemento I11? Não é esse 1 aqui, ó? Tá certo? Então, esse 3x mais 10 é igual a 1, tá certo? E aqui embaixo, ó, esse elemento aqui, o 4y menos 9, não é? Qual é a posição dele? Ele é o elemento M22, ele está na segunda linha e na segunda coluna, beleza? Então é o elemento M22. E aqui, quem é o I22? É 1 também, ó. Tá vendo? Então basta, como a gente vai ver aqui nesse slide, a gente vai igualar esses elementos, tá certo? Então é o seguinte, ó, só para a gente lembrar, o 3x mais 10 é igual a 1, o 4y menos 9 também é igual a 1, tá certo? Então vamos primeiramente para o 3x mais 10. Se essas matrizes são iguais, esse elemento é igual a esse, né? Então vai ficar 3x mais 10 igual a 1. Se eu passo o 10 para o segundo membro, ele vem subtraindo, então fica 3x igual a 1 menos 10, tá certo? Então 1 menos 10 é menos 9, como nós sabemos. O 3 passa dividindo, então fica menos 9 dividido por 3. E menos 9 dividido por 3 dá menos 3, não é? Então eu sei que o x eu já encontrei, é menos 3. Tranquilo aí? Então vamos aí para o y. Então novamente aqui, ó, 4y menos 9 vai ser igual a 1. Por que, professor? Porque essas matrizes são iguais. Então, obrigatoriamente, os elementos correspondentes são iguais. Então, veja só, o 0 aqui é igual a 0. Esse 0 também é igual a esse outro 0. Tá vendo? Então, obrigatoriamente, esse 4y menos 9 é igual a 1. Ok? Então, 4y menos 9 igual a 1. 4y será 1 mais 9, porque o menos 9 passa para cá somando, né? Então, 1 mais 9 é 10, o 4 passa dividindo. Então aqui eu poderia dividir, dar 2,5, né? Mas a gente pode também escrever na forma de uma fração, somente simplificando, ok? Então 10 dividido por 2 é 5, 4 dividido por 2 é 2, eu posso deixar assim, beleza? Não tem nenhum problema, ok? Então, essa parte da teoria termina aqui, não é? Nessa aula. E a gente vai ter agora, vou propor um exercício para vocês, mais um exercício bem simples, bem parecido com esse, tá certo? Que dá para você fazer de forma tranquila. Vamos lá? Então, na página 54, você vai ter a questão 14, tá certo? Que ele tem a mesma, como eu falei, olha, é bem parecido com esse que eu resolvi agora, para você encontrar o valor de x e o valor de y em cada item. Então, nesse item A, eu tenho o seguinte, duas matrizes iguais, onde o seu objetivo vai ser encontrar o valor de x e o valor de y. Veja que aqui não tem nenhum trabalho, nem cálculo você vai fazer. Por quê? Porque se essas matrizes são iguais, esse x corresponde a quem? Né? E esse y corresponde a quem? Então, nem cálculo você precisa fazer, não é? Beleza? Agora veja só aqui, ó. É o seguinte aqui, ó. Nessa outra matriz aqui no item B, uma matriz um pouquinho maior, você tem o seguinte, 2x menos 1 vai corresponder a quem? Né? 2x vai corresponder a quem? E 5y mais 3 corresponde a quem? Então aqui você precisa fazer uma continha, mas coisa muito simples, certo? Nenhum trabalho não. É um cálculo aí de 2 linhas, tá entendendo? Então, coisa muito simples, beleza? Então, só lembrando aí, pessoal, olha só, é muito importante que você responda esse exercício no seu caderno. Tá certo? Precisa copiar a pergunta, professor? Precisa não. Então, basta que você anote os cálculos, tá certo? Tudo direitinho, coloque a página lá, página 54 do livro, né? Questão 14, item A. Que você faça tudo bem direitinho, porque quando você precisar estudar, tá certo? É só você ir lá, dar uma olhadinha, não é? Já está tudo lá feito, então você não vai ter maiores dificuldades, ok? A organização, sempre lembrando, a organização ela é um aliado importantíssimo na hora de estudar, beleza? Então você faz agora e mais adiante você vai precisar estudar. Se você não lembrar, é só dar uma olhadinha nesse exercício, veja como ele é simples, né? Então vamos por aí, próxima aula, como eu falei, a gente vai discutir
matriz transposta. Aí depois dessa aula a gente vai, nesta terceira aula desse tópico aí, a gente vai ter uma lista um pouquinho maior de exercícios, né? Onde a gente vai poder discutir com maior profundidade questões de tipos de matrizes. Aí vocês vão classificar, eu vou dar algumas matrizes, vocês vão classificar, não é? E vai ter aí mais alguns exercícios também bem interessantes, certo? Então até a próxima aula.